Ele dirige, mas gerencia as atividades dos outros. E ele também é responsável pelas atividades dos outros, né? E é bem interessante porque são funções que elas precisam ser criadas por lei, mas às vezes elas são mal utilizadas, né? Eu num vídeo, né, em algum momento aí, é só procurar no canal, se eu ainda não fiz, não botei no ar, logo eu vou botar, vídeos sobre fiscalização dos atos públicos, né? Olá, aqui é o professor Freitas e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre cargos públicos. E é um tema muito interessante porque existem algumas nomenclaturas para atividades diferentes e logo responsabilidades diferentes, né? Primeiro, eu vou usar a legislação federal para descrever o que é um cargo público, né? O artigo 3º da Lei 8.112, de 1990, diz que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas, ou seja, dadas, né, devem ser explicadas e cobradas de um servidor. Os cargos públicos são acessíveis, né, a todos os brasileiros. Eles devem ser criados por lei, com denominação, ou seja, nome próprio, e vencimento, ou seja, o salário, né, o que vai ser pago ao servidor, e esse valor deve sair dos cofres públicos, ou seja, das contas públicas, né, com provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então, o cargo público, ele deriva outras duas situações, o de caráter efetivo e o em comissão. O efetivo, ele é ocupado por quem fez concurso público, e o em comissão, ele pode ser ocupado por quem fez concurso público e por quem não fez concurso público, ou seja, alguém de fora da administração pública, que é o que muitas vezes a gente chama de cargo de confiança, né? Mas a nomenclatura é cargo em comissão. Existe também a chamada função de confiança, que são as atividades identificadas como o servidor efetivo, ele recebe uma função gratificada, né? Ele passou no concurso para esta atividade, ele vai receber mais obrigações e para ele realizar estas obrigações a mais, ele recebe valores a mais, tá? Por isso é gratificação. Ele é gratificado, ele recebe um valor a mais para executar ações acima do cargo dele. Como, por exemplo, num setor de transporte de uma prefeitura ou de uma Câmara de Vereadores, que tem 3 motoristas, um deles precisa gerenciar, né, os motoristas. E aí, um deles é escolhido para ser o chefe dos motoristas, né? Ele dirige, mas gerencia as atividades dos outros. E ele também é responsável pelas atividades dos outros, né? E é bem interessante porque são funções que elas precisam ser criadas por lei, mas às vezes elas são mal utilizadas, né? Eu num vídeo, né, em algum momento aí, é só procurar no canal, se eu ainda não fiz, não botei no ar, logo eu vou botar, vídeos sobre fiscalização dos atos públicos, né? Às vezes tem pessoas que recebem uma função gratificada para ser chefe de motorista, mas ele é o único motorista daquela entidade pública, né? E para você ser chefe, você precisa coordenar uma área, né? Você não pode coordenar algo, ser chefe de algo, se você não tem subordinado, né? Então o próprio Ministério Público, né, ele questiona muito algumas criações de funções gratificadas. É interessante também a gente comentar que existe a possibilidade de particulares colaborarem com a administração pública, como, por exemplo, juízes leigos, conciliadores, etc. A gente pode delimitar também que os servidores públicos são servidores estatutários, porque tem uma lei específica do Estatuto dos Servidores. E aí vejam, na administração pública direta, por exemplo, uma prefeitura, né? A prefeitura está na administração pública direta. Mas se a prefeitura escolhe criar uma empresa pública para cuidar de água e esgoto municipal, né?
esses funcionários eles não são regidos pelo estatuto, eles são regidos por regulamentações próprias, muitas vezes pela CLT, porque eles têm função, eles têm criação, eles têm natureza jurídica diferente. Existe a possibilidade de termos servidores públicos contratados de maneira temporária para trabalhar na educação, na saúde, etc. E aí eles também possuem gestão diferente. E por fim, só para deixar destacado, existem os chamados empregados públicos, que são esses que eu falei que trabalham em empresas públicas, né? Eles são chamados empregados públicos e não servidores públicos, porque eles têm uma natureza de criação na lei diferente e a sua gestão é pela consolidação das leis do trabalho. Mas, antes de terminar o vídeo, é importante que eu diga que um servidor público estatutário, um empregado público ou qualquer pessoa física que faça em nome da administração pública algum ato ou que tenha obrigação de agir e se omite, pratica, por exemplo, improbidade administrativa. No vídeo de improbidade administrativa, que ou eu já lancei no canal, ou em breve vai ser lançado, eu explico melhor isso. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.